Esse papo é sobre a revolução da inteligência artificial em 2003, na nossa vida, na sociedade e especialmente no universo da Igreja Católica, no universo da religião. Por isso, esta minha fala é para você, padre, freira, catequista, animador de comunidade, o público em geral da Igreja Católica, sobretudo. Está preparado para se aventurar comigo? Bora lá! Nosso papo é diretamente com o ChatGPT. Já elaborei aqui 12 perguntas, 12 curiosidades. Vamos acompanhar ao vivo o que é que ele tem a nos dizer sobre essas perguntas. Curiosidades, temos muitas. Tenho 12 aqui para desvendar. Primeiro, vamos lá. Eu já elaborei aqui, portanto está mais fácil. Vou apenas digitar aqui. Olá. Escreva uma introdução. Escreva uma introdução explicando para os padres, sou eu, é você, padre da Igreja Católica. É bom sempre especificar para facilitar a vida da IA. Como a inteligência artificial funciona no ChatGPT. São perguntas que meus colegas fazem. Nós já conhecemos mais ou menos o que é inteligência artificial. Mas qual é a novidade agora com o ChatGPT? Por isso essa pergunta. Olá, escreva uma introdução explicando para os padres da Igreja Católica como a inteligência artificial, esqueci de colocar aqui, artificial, funciona no ChatGPT. Ok, vamos ver o que é que diz. Olá, padres da Igreja Católica, é um prazer conversar com vocês hoje. Permitam-me explicar como a inteligência artificial funciona no ChatGPT. ChatGPT é uma rede neural de linguagem natural treinada pela OpenAI. Ele é alimentado com enormes quantidades de texto na internet e é capaz de produzir respostas coerentes e relevantes a perguntas com base na informação presente em seu treinamento. O ChatGPT usa técnicas de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para compreender a intenção por trás das perguntas e gerar respostas que são relevantes e adequadas. Embora não tenha consciência ou emoções, o ChatGPT é capaz de simular uma conversa humana com uma precisão surpreendente. Em resumo, a inteligência artificial do ChatGPT é uma forma avançada de processamento de linguagem natural que permite conversas com um modelo de linguagem baseado em dados. Espero que isto ajude a esclarecer como o ChatGPT funciona. Muito obrigado. Mas vamos funilando. A segunda curiosidade minha é: quais os principais impactos religiosos na inteligência artificial? Quais os principais impactos religiosos da inteligência artificial? Ele digita mais rápido que eu estou um pouco perdido. Quais os principais impactos religiosos da inteligência artificial? Vamos interrogar aqui para facilitar a vida. O que é que ele vai dizer para a gente? Estejamos atentos.
Ele está processando aqui, geralmente aquele tempo necessário para poder puxar nos bancos de dados. A inteligência artificial está tendo impactos significativos em vários aspectos da sociedade, incluindo a religião. Aqui estão alguns dos principais impactos religiosos da inteligência artificial. Questões filosóficas e teológicas. A inteligência artificial levanta questões filosóficas e teológicas sobre a natureza da consciência e da existência humana. Algumas pessoas acreditam que a criação de seres inteligentes sintéticos poderia desafiar as noções de criação divina e da unicidade da vida humana. Segundo, adoração virtual. Isso aqui já existia antes do ChatGPT. Algumas comunidades religiosas estão explorando a possibilidade de se envolver em práticas religiosas virtuais, como orações e cerimônias, usando a tecnologia da inteligência artificial. Terceiro, inclusão e acessibilidade. A inteligência artificial pode ajudar a tornar a religião mais acessível e inclusiva para aqueles com necessidades especiais, como pessoas com deficiência visual ou auditiva. Quarto, desafios à autoridade religiosa. Atento, padre. A inteligência artificial pode desafiar a autoridade e a interpretação tradicional da religião, permitindo que as pessoas pesquisem e interpretem as escrituras de forma independente. Algo semelhante à chegada do papel impresso no século XV, com a invenção da imprensa de Gutenberg. Quinto, novas formas de aprendizado e ensino. A inteligência artificial pode ser usada para desenvolver novas formas de aprendizado e ensino religioso, como jogos educativos ou simulações interativas. Em geral, a inteligência artificial está tendo um impacto significativo na religião, desafiando algumas das nossas concepções tradicionais e criando novas oportunidades para a prática e o entendimento da fé. No entanto, é importante considerar cuidadosamente as implicações éticas e teológicas da utilização da inteligência artificial na religião. É o próprio ChatGPT, a própria inteligência artificial que faz esse alerta. Considerar as implicações éticas e teológicas da utilização da inteligência artificial na religião. De novidade nesses 5 pontos, praticamente nenhuma, porque a gente já vem vendo isso desde com a chegada da internet, sobretudo agora nos últimos anos, com a massificação das redes sociais. De qualquer forma, a IA aqui, pelo ChatGPT, nos deu um resumo do que significa a inteligência ou os impactos da inteligência artificial na religião. Vamos para a terceira curiosidade. Vamos lá. Em um parágrafo, é importante para poder ser objetivo, né? Porque senão vai escrever um livro ou uma redação. Descreva com linguagem simples, que eu estou falando aqui para todo mundo. Não é gente que fez programação, que mexe com dados, não. Estou falando aqui para todo mundo. Então, com linguagem simples, o que é ChatGPT? Em um parágrafo, descreva com linguagem simples, o que é o ChatGPT. Sem interrogação. O que é que vai dizer? Atento. Processando. Isso tem a ver também com a velocidade da internet. A internet, quanto mais rápida, mais veloz. ChatGPT é uma ferramenta de conversação com inteligência artificial. É uma rede neural de linguagem natural, treinada pela OpenAI,
que é capaz de responder a perguntas e ter conversas com humanos. Quando você escreve uma pergunta para o ChatGPT, ele usa técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para entender o que você está perguntando e gerar uma resposta coerente. O ChatGPT não tem consciência ou emoções, mas é capaz de simular uma conversa humana de forma impressionante. Então, dá para ter uma noção geral do que é ChatGPT. Continuando nossas curiosidades, vamos lá. Explique as diferenças entre inteligência artificial, inteligência artificial geral e a inteligência artificial do ChatGPT. Tem diferença entre a inteligência que a gente já conhece, inteligência artificial geral, e essa específica do ChatGPT? É uma curiosidade minha, talvez seja sua também. A inteligência artificial geral é uma abordagem ambiciosa para criar sistemas de inteligência artificial que são capazes de realizar uma ampla variedade de tarefas e resolver problemas como um ser humano. A inteligência artificial geral busca desenvolver sistemas que possam aprender e se adaptar a novos ambientes e tarefas de forma autônoma, sem precisar de programação específica. Já a inteligência artificial do ChatGPT, vou ligar aqui porque está esquentando, é uma abordagem específica para criar sistemas de linguagem natural que são capazes de conversar com humanos. Olha a diferença. O ChatGPT foi treinado usando uma grande quantidade de dados de texto na internet e é projetado para responder a perguntas e manter conversas de forma coerente. Enquanto a inteligência artificial geral busca criar sistemas mais abrangentes, a inteligência artificial do ChatGPT é mais especializada e focada na linguagem neural. Em resumo, a diferença entre a inteligência artificial geral e a inteligência artificial do ChatGPT é que a primeira é uma abordagem mais ampla e ambiciosa para criar sistema de inteligência artificial, enquanto a segunda é uma abordagem mais específica e focada na linguagem na linguagem natural. Ok, vamos continuar nosso diálogo agora para a quarta curiosidade. Descreva, agora para nós, olha, atenção padre, olha aqui, olha aí padre, olha o que é que vai sair, espero que saia alguma coisa. Eu não testei antes, apenas pensei as perguntas. Eu estou aqui ao vivo. Descreva alguns exemplos de como o ChatGPT, de como o ChatGPT pode auxiliar na missão do padre da Igreja Católica. Descreva alguns de como o ChatGPT pode auxiliar na missão do padre da Igreja Católica. É útil também para nós, para a nossa missão? Agrega alguma coisa? Vai auxiliar em quê? O que é que vai dizer aqui? Aqui estão alguns exemplos de como o ChatGPT pode ser útil na missão de um padre da Igreja Católica. Ajuda na resposta a perguntas doutrinais. O ChatGPT pode ser usado para responder a perguntas doutrinais de forma rápida e precisa, ajudando a esclarecer dúvidas dos fiéis. Segundo, ajuda na preparação de sermões. Aí sim, eu já fiz vários testes, está me ajudando. O ChatGPT pode ser usado para sugerir ideias e referências bíblicas para sermões e palestras, ajudando a preparar sermões mais completos e impactantes. Ajuda na organização de eventos religiosos. O ChatGPT
GPT pode ser usado para ajudar na organização de eventos religiosos, como confirmações, batizados e casamentos. Confirmações aqui deve ser crisma, né? Respondendo a perguntas e fornecendo informações úteis. Ajuda na gestão de atividades paroquiais. O GPT pode ser usado para ajudar na gestão de atividades paroquiais, como grupos de oração, ministérios e ações sociais, fornecendo informações de suporte. Estes são apenas alguns exemplos de como o ChatGPT pode ser útil na missão de um padre da Igreja Católica. É importante notar que o GPT é apenas uma ferramenta e não deve ser visto como uma substituição para a orientação espiritual de um padre ou para a fé dos fiéis. Ele poderia até dizer não, né? Não, nós fazemos tudo, mas ele faz questão de que é apenas uma ferramenta que pode auxiliar. Portanto, são sugestões dadas pela IA. Se eu vou acatar essas sugestões, cabe a mim, eu que vou selecionar o que serve e o que não serve, o que é útil e o que não é útil. Por isso, quanto mais autonomia digital, autonomia online, melhor. Mais curiosidade para a gente. Vamos lá. Como o ChatGPT... Atenção, catequista. Tem algum catequista aqui? Digita aqui embaixo. Sou catequista. Olha o que é que vai dizer para você. Como o ChatGPT pode auxiliar os catequistas da Igreja Católica? Como o ChatGPT pode auxiliar os catequistas da Igreja Católica? Você que lida com menino, com criança, com adolescente, na preparação da catequese batismal, eucarística, crismal, olha aí. O ChatGPT pode ser uma ferramenta útil para os catequistas da Igreja Católica em diversas maneiras, incluindo resposta a perguntas. O ChatGPT pode ser usado para responder a perguntas dos catecúmenos, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações sobre a doutrina católica. Preparação de aulas. O ChatGPT pode ser usado para sugerir atividades, jogos e outras estratégias pedagógicas para ajudar a tornar as aulas mais interessantes e participativas. Ajudar na organização de eventos. O ChatGPT pode ser usado para ajudar na organização de eventos catequéticos como retiros e acampamentos, respondendo a perguntas e fornecendo informações úteis. Quarto, suporte em momentos de dificuldade. O GPT pode ser usado como fonte de apoio e orientação em momentos de dificuldade, ajudando os catequistas a lidar com situações desafiadoras com mais confiança. Estes são apenas alguns exemplos de como o GPT pode ser útil para os catequistas da Igreja Católica. É importante notar que o GPT é apenas uma ferramenta e não deve ser visto como uma substituição para a formação e orientação dos catequistas. Tranquilo, meus queridos catequistas, vocês são insubstituíveis. As ferramentas, a IA ou qualquer coisa, vêm para agregar, auxiliar, ajudar apenas. Se é para ajudar, bem-vindo. Se não vai ajudar, avante, dando asas à imaginação. Continuando nossa curiosidade. Olha aqui, isso aqui é interessante. O que é que vem de novidade? Fale. Vamos lá, o que é que vai ter, o que é que vem de novidade? Fale de forma didática e lúdica da vida pública de Jesus para as crianças da catequese. Fale de forma didática e lúdica da vida pública de Jesus para as crianças da catequese. Olha, eu era para ter especificado o tempo aqui. Fale em 40 minutos. Olha aí.
A vida pública de Jesus é uma história muito importante para as crianças da catequese. Aqui está uma versão resumida e lúdica da história. Jesus nasceu em uma manjedoura e cresceu em Nazaré. Quando ele tinha 30 anos, ele começou a viajar por toda a Galileia, ajudando as pessoas que precisavam de ajuda. Ele curava doentes, alimentava multidões com pouco alimento e ensinava sobre o amor de Deus. As pessoas ficavam tão impressionadas com Jesus e suas ações maravilhosas que começaram a seguir a ele para ouvir suas palavras. Jesus tornou-se conhecido como o profeta de Deus e as multidões o amavam. Mas havia algumas pessoas más que não gostavam de Jesus e o acusaram de coisas ruins. Eles o prenderam e o mataram na cruz. Mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou e apareceu para seus seguidores, mostrando que ele é realmente o Filho de Deus. Esta é uma versão simplificada e lúdica da vida pública de Jesus. Mas as crianças da catequese também podem aprender mais sobre a vida, os ensinamentos e a importância de Jesus para nós hoje. Meu Deus do céu! Mais curiosidade. Você não viu nada, qualquer coisa, ele vai nos dar uma resposta. Se nos agrada ou não, fica a critério de cada um, lógico. Lembrando que aqui são dados até 2022, até o início do ano passado. Os dados que eles computaram, que eles colocaram no grande Big Data para poder extrair essas respostas. A IA, em segundo ou em milésimo, extrai milhões de combinações para poder montar esses textos. É uma coisa impressionante a forma como a IA aprende. É o machine learning, a aprendizagem das máquinas. Muito bem, vamos lá. Olha essa pergunta aqui, gente. Olha essa pergunta aqui. Qual foi o legado de São Francisco de Assis para a Igreja Católica? Vai lá que você nunca leu sobre São Francisco, precisa sobre qualquer santo, escolha qualquer santo. E você está na catequese, quer trabalhar. Qual foi o legado de São Francisco de Assis para a Igreja Católica? São Francisco de Assis é uma figura importante na Igreja Católica, pois deixou um legado profundo e duradouro. Alguns dos principais aspectos do seu legado incluem amor à natureza. São Francisco é conhecido por sua profunda relação com a natureza e sua visão de que todos os seres vivos são irmãos e irmãs sob a criação de Deus. Ele viu a natureza como uma manifestação da beleza e da bondade de Deus e esteve na vanguarda do movimento ecológico. Humildade e simplicidade, número 2. São Francisco viveu uma vida extremamente humilde e simplista, renunciando aos bens materiais e buscando a pobreza voluntária. Ele acreditava que a verdadeira riqueza estava em amar a Deus e servir ao próximo. Vida fraterna. São Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores, que se tornou um modelo para a vida fraterna na Igreja Católica. Os frades seguem os ensinamentos de São Francisco, vivendo em comunidade e dedicando-se ao serviço dos pobres e necessitados. Prece. 4. São Francisco escreveu algumas das mais belas orações da Igreja Católica, incluindo a oração do Cântico das Criaturas e a oração pela paz. Suas orações são um exemplo de profunda espiritualidade e relação pessoal com Deus que ele cultivou durante sua vida. Estes são apenas alguns dos aspectos do legado de São Francisco de Assis para a Igreja. Sua vida e obra são uma fonte de inspiração para muitos católicos em todo o mundo e ele continua a ser um símbolo de humildade, simplicidade e amor à natureza. O que me chama a atenção é a gramática. Pouquíssimos erros de português, pouquíssimos erros de concordância. Lembre-se que
quase todos os bancos de dados da IA são, ou a maioria deles, é na língua inglesa, né? Mas eles catam da língua inglesa, fazem a tradução e conseguem ter essa coerência textual. A gente lê assim como que foi alguém bem chefão do mundo da língua portuguesa que escreveu. E conhece bem nosso São Francisco, talvez mais do que muitos católicos. Vamos para frente? Está mais curioso para saber mais coisas? Pergunta, coloca aqui embaixo. Estou curioso. Está feliz? Já curtiu esse vídeo? Vai compartilhar para mais colegas para aprender a viver e a saborear esse mundo que está aparecendo aí. 2023 é o ano que vai mexer e revolucionar a vida de muita gente, das instituições, né, educação, religião, política, e oxalá que tudo isso esteja realmente para o crescimento da nossa humanidade, para a inclusão social, a inclusão digital, para o bem da humanidade. É possível, eu acredito. Outra curiosidade. Olha aqui. Vamos lá para a Idade Média. Será que leu alguma coisa lá na Idade Média? Quem foi Santo Agostinho? E qual foi a sua maior contribuição? Quem foi Santo Agostinho e qual foi a sua maior contribuição para a Igreja Católica? Hein? Lá nos primeiros séculos. Alguém? Olha aí, Santo Agostinho foi um dos mais importantes teólogos e escritores da Igreja Católica antiga, medieval. Ele nasceu na cidade de Hippo, na África, em 354 d.C. e morreu em 430 d.C. Quem é historiador, confira aí se é verdade. A maior contribuição de Santo Agostinho para a Igreja Católica foi sua obra teológica, que ajudou a moldar a doutrina da Igreja sobre questões como a graça divina, a liberdade humana, a predestinação e a natureza da Trindade. Procede. Ele também escreveu amplamente sobre a natureza do pecado, da conversão e da vida espiritual. Santo Agostinho foi influenciado pelo pensamento de Platão e de outros filósofos antigos, bem como pelo cristianismo. Ele foi um defensor ferrenho da fé católica e usou seus escritos para combater heresias e fortalecer a unidade da Igreja. Além de sua obra teológica, Santo Agostinho também é conhecido por sua Confissão, uma obra autobiográfica que descreve sua vida antes e depois da conversão ao cristianismo. Esta obra é considerada uma das mais importantes fontes para entender a vida espiritual da época e a importância da graça divina na conversão dos pecadores. Em resumo, Santo Agostinho é uma figura importante na história da Igreja Católica e sua obra teológica continua a ser estudada e influenciar a fé católica até hoje. Quem é agostiniano aí? Faz sentido o que esse chat, o que essa inteligência artificial escreveu? Não sou agostiniano, não estudei a fundo, apenas li na teologia alguma coisa, mas ouso dizer que o cara está bem afiado em Santo Agostinho, mais do que muitos de nós padres. Perdão se estou sendo abusivo demais, mas vamos para as curiosidades que estão aqui na frente. Catequista, elabore um plano de aula para você. Aqui, catequista, mais uma vez, elabore um plano de aula, um plano de aula de catequese, plano de aula de catequese, não sei, vamos ver aqui, plano de aula de catequese de 50 minutos, vou até limitar aqui o tempo para não passar o dia todo falando, com as crianças. Elabora um plano de aula de catequese de 50 minutos com as crianças sobre a história de José do Egito.
Elabore um plano de aula de catequese de 50 minutos com as crianças da catequese. Não sei se é redundância, mas talvez facilite aqui, da Igreja Católica. Sobre a história de José do Egito. Deu para entender? Elabore um plano de aula, ok. Plano de aula de catequese para crianças, José do Egito. Objetivo: ensinar as crianças sobre a história de José do Egito e seus ensinamentos sobre a fé e a confiança em Deus. Material necessário: Bíblia e imagem de José do Egito, papel e canetas para os alunos. Introdução 5 minutos. Peça aos alunos para se apresentarem e pergunte se eles já ouviram falar de José do Egito. Conte aos alunos que vamos aprender sobre a história de José do Egito, um homem que confiou em Deus mesmo nas adversidades da vida. Em 10 minutos, leitura da história. Peça a um dos alunos para ler a história de José do Egito no livro do Gênesis 37 a 50. Enquanto a história é lida, mostre as imagens de José para ajudar as crianças a visualizar a história. Em 15 minutos, discussão em grupo. Peça aos alunos para se dividirem em grupos de 4 a 5 pessoas. Em seus grupos, peça que as crianças discutam as seguintes questões: como José confiou em Deus mesmo quando enfrentou dificuldade? O que José aprendeu sobre perdão? Como José mostrou amor e compaixão para os seus irmãos? 15 minutos, atividade prática. Peça aos alunos para escreverem em um papel o que eles aprenderam com a história de José do Egito sobre a confiança em Deus e o perdão. Em seguida, peça que eles desenhem uma imagem que represente o que escreveram. Encerramento 5 minutos. Peça aos alunos para compartilharem suas descobertas e imagem com o resto da turma. Encerre a aula agradecendo aos alunos por seu tempo e dedicação e os encorajem a continuarem a aprender sobre a fé e a história da Igreja Católica. Observação. É importante enfatizar a importância da fé e da confiança em Deus, assim como o exemplo de José do Egito para as crianças em sua jornada de fé. Então, queridos catequistas, aqui eu falei José do Egito, mas escolha qualquer personagem na Bíblia, um santo, um padre da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, essas figuras que foram baluartes, referências na formação cristã, na formação dos valores cristãos. Pegue Jesus Cristo aí, a vida pública, Jesus com a mulher assim, Jesus no pé da cruz e por aí vai, Nossa Senhora. Trabalhe coisas bem pontuais, peça para elaborar um plano de aula, um plano de catequese de 40 minutos, de 30 minutos, de 1 hora. Você vai receber na sua mão, tudo mastigadinho. Claro, você pode pegar para si, ou você pode remodelar, escolher só aquilo que realmente lhe interessa, que está dentro das suas condições, e por aí vai. Vamos para frente. Já estamos chegando quase ao final das minhas curiosidades, tá certo? Olha aqui, como explicar? Eu já digitei e vou copiar aqui para irmos mais rápido, tá certo? Olha aqui, como explicar os 10 mandamentos da Igreja Católica de forma lúdica e interativa com as crianças da catequese? Como explicar os 10 mandamentos da Igreja Católica com as crianças da catequese, de forma lúdica? Uma coisa é de qualquer forma, outra coisa é de forma lúdica. Olha aí. Ensinar as crianças sobre os mandamentos. Objetivo: ensinar as crianças sobre os 10 mandamentos da Igreja Católica de uma forma lúdica e interativa. Material necessário vai dizer Bíblia, imagem ilustrativa dos 10 mandamentos, adesivo, papel e caneta para os alunos. 5 minutos. Peça aos alunos para se apresentarem e pergunte se eles já ouviram falar dos 10 mandamentos. Conte aos alunos que vamos aprender sobre os 10 mandamentos, que são regras importantes que Deus nos deu para ajudar a viver uma vida boa. Leitura dos mandamentos em 10 minutos. Peça a um dos alunos para ler os 10 mandamentos na Bíblia. Inclusive cita lá, faz a citação, Êxodo 21 a 17. Enquanto a leitura é feita, mostre as imagens ilustrativas para ajudar as crianças a compreender cada mandamento. Em 20 minutos, atividade interativa. Peça aos alunos para se dividirem em grupos de 4 a 5.
Em seus grupos, peça que as crianças discutam os seguintes tópicos sobre cada um dos 10 mandamentos, o que significa esse mandamento, como podemos seguir esse mandamento em nossa vida, qual é a recompensa de seguir esse mandamento. Em seguida, peça que eles desenhem uma imagem que represente o mandamento que eles escolheram para discutir. Depois, em 15 minutos, a apresentação em grupo. Peça a cada grupo para apresentar sua imagem e o que eles aprenderam sobre o mandamento escolhido. Distribua adesivos para cada criança como recompensa pelo trabalho em grupo. E para encerrar, em 5 minutos, encerre a aula agradecendo aos alunos por seu tempo e dedicação e os encorajem a continuarem a aprender sobre a fé e a história da igreja. Peça aos alunos para levar consigo suas imagens e adesivos como lembrete dos 10 mandamentos. Observação: é importante enfatizar a importância dos 10 mandamentos para a vida dos alunos e como eles podem ajudá-los a seguir a vontade de Deus e viver uma vida boa, uma vida melhor. Esse é o objetivo dos mandamentos, lógico. De forma agora bem concluindo já, tá? Concluindo, porque aqui pensando, você que é padre, coordena uma atividade na diocese ou na sua paróquia, olha a pergunta que eu fiz aqui, vou já copiar aqui e colar aqui em cima para agilizar. A pergunta que eu fiz foi essa daí. Eu coordeno a pastoral da comunicação da Diocese de Mossoró, suponhamos. Faça 5 estratégias inovadoras para turbinar a pastoral da comunicação da Diocese. Você poderia fazer. Você poderia fazer 5 estratégias. Ou apresentar. Talvez melhor, né? Você poderia apresentar 5 estratégias inovadoras para turbinar a pastoral da comunicação da Diocese? De olho. Claro, aqui estão 5 estratégias inovadoras para turbinar a pastoral da comunicação da Diocese. Atenção, PASCUM. Uso de mídias sociais. Utilize as mídias sociais como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube para compartilhar informações sobre a igreja, eventos, celebrações, notícias, etc. Show. Transmissão ao vivo. Transmita eventos importantes, missas e outras celebrações ao vivo nas mídias sociais para que mais pessoas possam participar e se conectar com a comunidade. Podcast e vídeos. Crie podcasts ou vídeos com sermões, ensinamentos, entrevistas com líderes da igreja, etc., para compartilhar com a comunidade. Site da Diocese. Atualize e mantenha o site da Diocese atualizado com informações relevantes, notícias, eventos, etc., e certifique-se de que ele seja fácil de usar e navegar. 5º, comunicação por aplicativos de mensagem. Crie grupos de mensagem no WhatsApp ou Telegram para compartilhar informações rápidas e atualizadas com a comunidade. Além disso, envie lembretes de eventos, celebrações, orações, etc., para manter a comunidade conectada e envolvida. Essa vou enviar para Pascum aqui de Pau dos Ferros e outras Pascões, quem sabe possa agregar alguma coisa. É claro que elas já estão bem dentro dessa vibe aqui. Gostou das dicas? E aqui você poderia colocar: sou coordenador da pastoral do dízimo, queria inovar, que sugestões, pastoral qualquer uma, as respostas vão sair, que agrade ou não. Para concluir, olha o que eu pedi aqui e vamos ver o que é que vai sair aqui do ChatGPT. Faça um poema de gratidão em 3 estrofes para os meus amigos que estão assistindo este vídeo no meu canal YouTube. Vou fazer um poema para você que está assistindo esse vídeo agora. Só que eu faço com o auxílio dele, da inteligência artificial. Um poema de muito obrigado pela sua presença aqui no canal, por isso curta esse canal, divulgue, compartilhe e, claro, se inscreva no Gotas de Autonomia Online. Vamos ver o poema aqui que ele vai fazer para vocês. Ó amigos, vocês são luz na escuridão, sempre presentes, uma amizade sincera e verdadeira. Com vocês a vida é mais colorida. Vocês são como as estrelas no céu,
brilhando com amor e compaixão, sempre me levantando quando eu caio. Vocês são minhas bênçãos do céu, amigos que nunca abandonam. A gratidão que sinto por vocês é verdadeira e eterna. Espero que essas curiosidades apresentadas aqui também tenham despertado algum interesse para conhecer melhor o ChatGPT. 2023 é o ano dele. Nós estamos apenas começando a conhecer e a usar. Ele certamente no próximo ano, neste período, fevereiro de 2024, vai estar bem mais avançado do que agora. E quem já vai entrando, vai curtindo e vai desfrutando das belezas que o ChatGPT pode oferecer para cada um de nós. Seja você catequista, seja você professor, seja você padre, bispo, qualquer pessoa, sabendo usar de forma inteligente as ferramentas que você tem em suas mãos, você vai elevar a sua qualidade de vida em todas as dimensões, na espiritualidade também. Forte abraço, muito obrigado e até breve.